Boa noite, família Memorial, boa noite a cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui para apresentar o nosso terceiro vídeo sobre família. Nós estamos comemorando o mês da família e queremos compartilhar com você. Desta vez quem estará conosco será um casal muito especial, muito abençoado, da Igreja Batista de Campo dos Afonsos, o casal Jairo e Ana Lígia. São pessoas abençoadas, já trabalham há algum tempo no Ministério de Família e tenho certeza que a palavra deles irá abençoar muito a sua vida. Que Deus possa estar verdadeiramente abençoando a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Seja abençoado nessa noite com esse vídeo. Deus abençoe, queridos. Olá, amados da Igreja Batista Memorial do Parque Anchieta. Eu sou o Jairo Roberto, sou casado com a Ana Lígia. Nós somos membros da Igreja Batista do Campo dos Afonsos, em Marechal Hermes. E nós temos o privilégio, recebemos o convite do nosso amigo, pastor Carlos, pastor presidente desta igreja. E a gente está muito feliz com esse convite de estar participando do mês da família. Esse mês de maio, que nós da Igreja Batista comemoramos o mês da família. E um privilégio poder falar à família da Memorial do Parque Anchieta, e vou estar passando agora a palavra para a Lígia, para ela estar se apresentando também. Eu sou a Ana Lígia, sou casada com o Jairo, nós somos membros da Igreja Batista do Campo dos Afonsos e nós somos psicólogos, trabalhamos com famílias no consultório e também temos um ministério de família na nossa igreja. Um ministério que acreditamos ser uma bênção nas nossas vidas e um ministério ao qual nós amamos muito. É verdade, é que mulher fala mais completamente as informações, né? As lacunas que eu deixei, minha metade completou, né? Muito bom. Por isso que é bom estar casado e por isso que o homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem, né, Cris? Bom, o tema que a gente quer trabalhar com vocês tempo é oportunidade. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 15 a 17, que diz assim: Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, queridos, o nosso objetivo neste tempo é de nós falarmos a respeito das oportunidades. Nós estamos vivendo dias difíceis, a pandemia que está instalada no mundo, no Brasil, no Rio de Janeiro. Nós estamos de quarentena já há 2 meses, né? Estamos em casa e isso tem trazido dificuldades para o relacionamento dentro de casa, né? São desafios que nós temos que aprender agora convivendo um tempo maior dentro de casa, né? Então nós vamos estar falando de alguns tópicos que a gente pretende com isso estar ajudando a todos nesse momento que estamos todos juntos vivendo esta pandemia, e com a graça de Deus vai passar, em nome de Jesus. Amém. E quando a gente fala de tempo é oportunidade, o que a gente pensa com isso? O que a gente deseja com isso? Que nós possamos aproveitar esse período que estamos dentro de casa, muito mais tempo, porque muitas pessoas estão trabalhando hoje dentro de casa em home office, muitas pessoas estão liberadas do trabalho, e que nós possamos também primeiro agradecer a Deus porque nós estamos acolhidos dentro da nossa casa. Estamos bem, estamos com saúde. Embora tudo isso que esteja acontecendo aí fora, aqui na nossa casa, no nosso lar, ele é o nosso refúgio. E aí a gente precisa pensar, mas com tudo isso surge, né, as dificuldades, e a gente pensa, por que é tão difícil lidar com as incertezas? Porque é algo que foge ao nosso controle, a gente não está controlando isso, porque o indivíduo, o homem de uma forma geral, ele busca ter o controle de todas as coisas. E aí quando a gente tem essa perda do controle,
fica aquela dúvida, aquela incerteza, o que vai acontecer amanhã, ninguém sabe, né? Quando essa pandemia vai acabar, quando a gente vai estar liberado a voltar à nossa rotina normal. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar manter o nosso controle no que a gente pode, ou seja, tem algumas coisas que eu não vou poder controlar. A cura da Covid-19, eu não tenho controle sobre isso. As ações dos nossos governantes, né, as tomadas de decisões do nosso governo, a gente não tem controle sobre isso também. A gente não tem controle, uma coisa principal aí, sobre a ação do outro, ou seja, a gente vai ficar agoniado, angustiado com a ação que o outro toma e eu não tenho controle sobre isso. Então, é assim, controle que eu falo, ação que eu digo é o comportamento das outras pessoas. Mas o que eu tenho controle nesse período? Eu tenho controle sobre a minha higienização, as minhas ações, o meu comportamento, sobre o meu pensamento, manter o meu pensamento positivo em relação a isso, acreditar que isso tudo é um momento e que ele vai passar. E eu preciso estar preparado para quando ele passar. Então eu preciso manter a minha mente com pensamentos positivos em relação ao posterior a essa situação toda, né? A higienização, evitar sair de casa, ajudar pessoas fragilizadas também é muito importante, que seja por um telefonema, saber como a pessoa tá, se ela está precisando de algo, se ela tá bem, saber se ela tá emocionalmente mais estruturada, mais estabilizada. Então, essas são ações que a gente pode tomar que vai fazer com que a gente fique mais tranquilo, porque e não fique tão preso ao controle do que eu não posso realmente controlar, não é verdade? E aí, com isso tudo também, dentro da nossa casa, quando está o marido, a esposa, os filhos, todo mundo muito mais tempo junto do que antes, porque antes cada um tinha uma atividade externa e aí a gente se encontrava em alguns horários dentro de casa, principalmente à noite. Com isso tudo, surgem algumas questões dentro de casa e aí eu vou fazer uma perguntinha para o Jairo aqui. Será que as pequenas coisas dentro de casa, ela tem o poder no relacionamento familiar? E ele vai falar um pouco o que são essas pequenas coisas e qual o poder que isso tem. É verdade, queridos, tem poder sim. Como eu falei, está mais tempo dentro de casa agora, né? Marido, mulher, filho, está todo mundo dentro de casa. E as pequenas coisas, tudo agora superdimensiona, né? Supervaloriza nessa quarentena. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então a gente tem que ficar muito atento com as pequenas coisas do dia a dia, não se transforma numa tempestade e acaba prejudicando o relacionamento do casal. A gente aqui em casa, particularmente, a gente tem a maldição do ovo frito. A gente já está há 14 anos casados, mas a gente sempre briga por causa de ovo frito, acreditem nisso. Então, nessa semana passada, ela fez um lanche para ela, e aí depois que ela terminou, eu estava aqui na sala e fui à cozinha também preparar um lanche para mim. E eu fui fritar um ovo para comer com pão, né? E quando eu fui fritar o ovo, que eu estava fazendo o meu ovo, ela foi se intrometer no jeito que eu tinha que fritar o ovo. Eu não gostei. E aí eu já achei ruim. E já reclamei com ela. Ela retrucou, eu retruquei de novo e a gente acabou brigando por causa de um ovo frito, né? Para vocês verem, por isso que é a maldição do ovo frito. Tem uma ressalva aqui. Qual é a ressalva? A frigideira era nova. Sim. E aí estava com a colher batendo no teflon. Então a gente que é dona de casa, a gente sabe que isso vai acabar estragando o teflon. Então eu nem consegui terminar a frase, mas acho que como era um ovo frito, a gente chegou ao desentendimento, porque ele não gostou do que eu falei. É isso, meus irmãos. Eu fui falar e ela tomou a palavra. Era a minha vez de falar. Ela tinha que falar de novo do bendita da frigideira nova. Inclusive eu comprei com boa vontade, que ela queria. Compra aquela frigideira que só dá para fritar um ovo. Eu fui e comprei. E acabou se virando contra mim. Eu não sabia que tinha que ter um pós-doutorado, né, um mestrado para fritar o ovo. Para mim, quebrar o ovo dentro da frigideira, coloca um salzinho e espera fritar. Eu fui mexer o ovo, ela, não, deixa que ele frita sozinho. E aí, para você ver. E aí, gente, é isso que eu estou falando. A gente está brincando aqui, mas são pequenas coisas, né? Que acabam influenciando no dia a dia, um desgaste. Então, e depois, aí ela veio para a sala aborrecida e eu terminei de fritar o ovo. Depois que eu terminei de lanchar, eu vim aqui para a sala, comecei a rir, ela já estava emborrada.
Aí eu falei, já viu por que a gente brigou? Aí ela me olhou emburrada. Eu falei, por causa de ovo, de novo, é a maldição do ovo. Aí ela começou a rir e a gente ficou às boas de novo. Mas é porque partiu de mim também e da gente parar com isso, uma besteira, brigar por causa de um ovo. Então, mas de repente, pode ser outra coisa no seu dia a dia, pode ser um passar de pano, uma toalha molhada, a famosa toalha molhada em cima da cama, né? Pode ser no carro. Um jeito ríspido de falar. Um jeito ríspido de falar, de responder, né? Então a gente tem que ter cuidado com essas pequenas coisas. Senão isso acaba desgastando muito o relacionamento durante essa pandemia. E é chato ficar brigado e não tem para onde correr mesmo. Você vai ficar brigado, vai ficar dentro de casa com ela e tem que resolver. Um dos dois vai ter que decidir ser feliz. Se os dois quiserem ter a razão, vão ficar brigados por um bom tempo. Outra coisa também que a gente quer falar com vocês é sobre a submissão na família. Ela cabe somente à mulher? E aí eu passo a palavra à minha digníssima esposa. Essa questão da submissão é um ponto assim que gera muita conversa, né? Porque sempre que se fala em submissão feminina, aí tem algumas pessoas que compreendem isso de uma forma indevida, né? Como se a mulher ela tivesse que estar, se ela fosse subjugada ou ela ficasse abaixo ali no sapato, né? Pisada. Não é isso. Primeiro a gente precisa entender o que é a submissão. É estar na mesma missão, é estar de acordo com aquela missão. Então, quando a gente está falando hoje de pandemia, de a família dentro de casa junto por muito tempo, ou 24 horas muitas vezes, a gente está falando se cabe também, ou unicamente a mulher, quer dizer, desculpe, ou também aos demais. Eu entendo que a submissão, nesse caso, é da família. A família não tem que estar junto na mesma missão? É verdade. Qual é o objetivo da família? Nesse período, manter aquele lugar ali, o lar, como um lugar de acolhimento, um lugar onde quando você chega, você se sinta bem, você se sinta em paz, você se sinta realmente no seu lar, na sua casa, acolhido pelos seus, né? Eu não estou dizendo aqui que não existam dificuldades, que não existam estranhamentos, sim, né? Como a gente acabou de falar agora do nosso problema do ovo, mas eu estou dizendo que isso precisa ser uma coisa que não seja um problema grave dentro da sua casa e que a submissão na família ela cabe a todos. Então eu percebi algumas mulheres assim reclamando muito sobre estarem sobrecarregadas nas tarefas do lar. Então, mulher, eu sei que se tem mais pessoas, o trabalho vai aumentar, a louça vai aumentar, a sujeira na casa vai aumentar, a bagunça. Ou seja, o que a gente precisa ordenar organizar, aliás, vai aumentar. Mas aí a gente lembra da palavra submissão, o que significa? Que é estar juntos na mesma missão, compreender a missão do outro. Então, vamos fazer assim, ó. Se você tem filhos, vamos dividir as tarefas que os filhos possam fazer, por exemplo. Se você tem filhos pequenos, dentro da faixa etária deles, você divide a tarefa. O que o seu filho de 4 anos pode fazer? O que o seu filho de 10 anos pode fazer? O que o seu marido pode ajudar? Tem alguns maridos que são experts de arrumação de casa. E aí você vai precisar avaliar como que é a sua família. Porque isso também é um ponto importante. As famílias são diferentes. Eu não posso me rotular ou me medir pela família do vizinho, pela família do outro, ou daquela família que eu vejo pela rede social. Eu não posso me medir por ali. Eu tenho que entender que a minha família, ela tem o seu próprio jeito de ser, ela tem a sua própria estrutura. Então, dentro dessa estrutura, eu preciso compreender a minha família como sendo a melhor família, porque ela é a minha família. Então, organize a sua família. Nós, mulheres, muitas vezes temos esse jeitinho, né, de fazer a organização, mas não tome isso como algo que vai te
vai ser um peso para você. Permita seu marido também ajudá-la, né? Que às vezes a mulher reclama que o marido não ajuda, mas ela também não deixa o marido fazer. Ah, porque tá errado, não é desse jeito, isso é o que sei fazer. E depois reclamam que estão sobrecarregados. Ele está falando isso porque eu particularmente, eu pego aqui muitas coisas para fazer. O Pedro, né, o nosso filho menor, ele tem obrigações dele dentro da idade dele, mas como eu estou um pouco preocupada com essa questão aí da higienização, eu brinco que eu queria ter aquele aparelho que eles limpam a rua, né, que parece um lava-jato, para quando a pessoa chegasse eu já jogar na pessoa toda. Mas, vocês estão assim, vendo o que eu passo, meus irmãos. Ele tem o que ele pode fazer, o que ele deve fazer, tem o que ele faz de melhor. Ele é super assim, organizado em relação às coisas de provisão da casa. Então, o que precisa de mercado, muitas vezes eu não preciso falar, preciso da dispensa. Ele vai lá e faz, e compra, e traz. Quando eu vejo, já trouxe, até relacionado a produtos de limpeza, né, que às vezes os homens nem veem, ele faz isso. Então, ele tem a parte dele, eu tenho a minha parte. Então, não precisa também ficar um julgando o outro pelo que faz ou deixa de fazer. Se tá difícil de se organizar, senta todo mundo, senta até com um bebezinho ali na mesa e vamos organizar o que a gente precisa fazer. É uma missão, gente, não é um momento em que a gente precisa pegar como um peso estar dentro de casa e ter que dividir isso tudo. E depois que isso tudo passar, a gente leva como um aprendizado. Muitas vezes a gente vai aprender com tudo isso, porque é um tempo de oportunidade. É um tempo de oportunidade de mudanças, é um tempo de oportunidade de passar a ouvir o seu, é um tempo de oportunidade de conhecer melhor a sua família, conhecer melhor o seu filho, conhecer melhor o seu marido, conhecer a si mesmo melhor também. E esse tempo vai passar. A gente não sabe quando, mas ele vai passar. Então vamos aproveitar esse período para tirar o melhor proveito dele, né? E aí a gente fala também sobre, já que a gente está falando sobre mudanças, a gente pergunta se tem oportunidade para mudança interior em meio a tudo isso que a gente está vivendo, em meio a essa dificuldade social que nós estamos vivendo. Você acha, amor, que tem algumas? Sim, eu acho que tem sim, amor. Eu acho que é uma oportunidade de crescimento, de mudança nesse momento que nós estamos isolados dentro de casa, né? Com a nossa família. Respeitar o próximo, o limite do próximo é muito importante nesse momento de aprendizagem, porque ali já tem um ritmo dentro de casa, eu tenho outro, o Pedro tem outro, então nós temos que saber como trabalhar o limite de cada um, respeitar o limite de cada um, né, nesse momento que estamos todos em casa, né? Então ela gosta de dormir mais tarde, eu já durmo mais cedo, então eu não posso criticá-la porque ela gosta de dormir mais tarde, e ela não pode me criticar porque eu durmo mais cedo. Em contrapartida, eu acordo primeiro, eu acordo mais cedo aqui em casa, né? E ela continua dormindo, ela gosta de dormir até mais tarde, né? Então é o ritmo dela e eu tenho que respeitar. E ela tem que respeitar o meu ritmo também. Então o modo, por exemplo, agora nessa pandemia, o café da manhã dela é bem tarde. Em contrapartida, o almoço também vai sair mais tarde. Então já venho do trabalho já mais tarde, porque eu sei que o almoço vai sair mais tarde, 2 horas, já teve o pico aqui, foi 3 horas da tarde que a gente foi almoçar, uma vez, mas aconteceu. Então, ok, tranquilo, é um ritmo, né? E aí o lanche fica para mais tarde também, na parte da noite, e assim a gente vai criando uma rotina, respeitando as limitações de cada um, não é que um está errado, o outro está certo, mas sim aprender a lidar com as limitações de cada um. Isso é importantíssimo e nós estamos tendo uma oportunidade agora, né? Nesse isolamento social, de aprender mais com os limites de cada um aqui dentro de casa. É interessante quando a gente fala em aprender, porque eu não sei se vocês têm percebido que antes você olhava para as casas ou para os apartamentos, você não vê ninguém nas varandas. E hoje você olha, você vê as pessoas na varanda, sentada, lendo um livro ou trabalhando. Tem pessoas que levam o computador para trabalhar, ficam ali na varanda, aproveitando. Gente na varanda simplesmente olhando o céu. Eu sou uma pessoa que particularmente amo olhar o céu. Então,
Até o meu filho mais novo, ele já, todo dia ele olha pro céu e às vezes quando tá aquele azul assim lindo, ele chega, mãe, você já viu o céu hoje? Então, assim, isso a gente vai passando pros filhos, mas eu percebi isso, né, que as pessoas estão dentro de casa, então o que elas passaram a aproveitar melhor algumas coisas que não faziam antes. Aconteceu uma coisa muito curiosa aqui no condomínio que a gente mora. Teve um dia que caiu a internet e a TV a cabo. Aqui rompeu uns fios aqui na região e nós ficamos sem internet e sem TV a cabo. E aí o que aconteceu? Todo mundo correu para a varanda. E aí foi curioso a gente ver todo mundo na varanda, conversando, lendo um livro, interagindo um com o outro, porque acabou a internet, não tinha como ficar no celular. Não tinha como ficar no computador, não tinha TV a cabo, não tinha como ver TV, no canal nenhum. Então as pessoas começaram a interagir e a gente reparou isso, né? A gente, como psicólogos, a gente fica observando, né, o comportamento das pessoas, né? E então a gente observou isso aqui no nosso condomínio e foi muito interessante. E aí, deixa eu te faço a pergunta, será que o que faltava mesmo para a família era a falta de tempo? Pois é, essa pergunta aí eu acho que ela é meio... Porque a gente sempre ouvia as pessoas falando, né? Eu não tenho tempo. E aí hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, para não dizer muito tempo. O que você está fazendo com esse tempo que você tem em casa, dentro de casa? Eu sei que talvez você tenha o seu período de trabalho, de estudo, mas e o período que você não precisa estar nem trabalhando, nem estudando dentro de casa? Você está deitado, você está dormindo, vendo televisão. Então é importante aproveitar esse tempo para, como coloquei aqui antes, conhecer a sua família. Quem tem criança em casa, por exemplo, é uma boa oportunidade de conhecer seu filho pequeno também, ou seu filho adolescente, compreender, conversar, compreender o que ele pensa, tentar, né, ouvir o que ele pensa, as opiniões dele. Para eles também é muito importante vocês focarem nisso. Tá sendo difícil, porque para nós adultos que temos maturidade e entendimento para compreender o que está acontecendo, pensa numa criança de 3, de 4, de 5, 8, 10, que ela não tem talvez maturidade para compreender o que é que está acontecendo de verdade. Ela pode entender, ela pode ouvir que é um vírus que está circulando e faz com que todo mundo precise ficar dentro de casa, mas ela não compreende isso. E as reações dessa criança, as reações emocionais dessa criança, muitas vezes a criança está mais irritada. Pensa, você também fica mais irritado, o adulto também fica mais irritado, o adulto às vezes fica mais triste, o adulto pode ficar mais angustiado, e isso também acontece com a criança, porque nós temos as nossas emoções primárias e a criança também fica triste, ela também fica angustiada ali com aquilo que está acontecendo, ela não tem o espaço para brincar, ela não tem o espaço para correr, ela não tem a escola, a rotina dela toda mudou. Então a gente precisa usar esse tempo para tentar compreender mais como é que ela funciona, participar mais das atividades de cada um, do marido, da esposa, de quem mora com você, se preocupar de verdade com aquela pessoa, se preocupar com como ela está se sentindo e também não fingir que nada está acontecendo. Ah, sim, está acontecendo, de acordo com você vai explicar da forma como ela pode entender o que é que está acontecendo, porque é importante para a criança se sentir também acolhida, sentir que você está prestando atenção nela, sentir que você compreende o que ela está querendo dizer e passar a se observar também as suas reações, as suas emoções, como que você está passando por isso, deixar as emoções acontecerem. Se tem um dia que você está triste, isso é normal também, você ficar triste. Verdade. Então, nem todos os dias a gente vai estar compreendendo essa pandemia, esse isolamento social como algo normal. Podem existir dias que você vai ficar triste, vai ficar angustiado também. Então, isso é uma coisa normal de acontecer. Pense que você é um indivíduo, que você está vivo, então a gente precisa, e o homem é um ser sociável. A gente precisa desse processo de socialização, é necessário.
Mas você, com tudo isso, pode aprender. Por exemplo, você dentro da sua casa, sua família tem uma característica. Outro dia eu estava conversando aqui com o Jairo. A gente vê as famílias dos vizinhos, né? Então a gente tem uma família vizinha aqui que eles são muito engraçados, porque eles são barulhentos, eles família são... busca pé. Eles são alegres, sabe? Eles falam alto, eles brincam. Então é muito interessante, porque muitas vezes a gente tá dentro de casa até quieto, calado, e eles começam a rir, fazer uma bagunça, e a gente começa a rir também. Então, compreender ali, tirar proveito daquilo, o que o outro tem para me ensinar, né? Porque de repente tem alguma coisa que está em falta aqui em casa que tem lá sobrando, então a gente pode buscar esse aprendizado com os nossos vizinhos também, né? E como que eu posso, com tudo isso, passar a respeitar o limite do outro, amor? Muito bem colocado, amor. A gente falou já anteriormente dos limites que a gente deve respeitar um do outro dentro de um relacionamento. E respeitar esse limite implica em você amar a pessoa que está do seu lado, né? O nosso amor está sendo colocado à prova neste momento de pandemia, né? Porque se você não amar o teu cônjuge, o desejo de querer enforcar o seu cônjuge vai ser muito grande nessa pandemia. Então é muito importante você amar a pessoa que está do seu lado, os seus filhos, né? Porque são momentos realmente de dificuldade. A gente valorizar esse tempo que a gente está um com o outro. E eu quero ler aqui, já para a gente finalizar a nossa palavra, no livro de Lamentações 3, 21, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperanças. Verso 22, as misericórdias do Senhor não são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Queridos, a palavra que a gente quer deixar para vocês, para finalizar esse momento precioso que nós estamos tendo com vocês, é de trazer à memória nesse momento aquilo que nos dá esperança, que é o Senhor Jesus. Apesar das dificuldades que nós temos no dia a dia com o nosso cônjuge, na criação dos filhos, tem um tempo de qualidade com seus filhos. A gente tem aqui, nós somos pais da Eduarda, do Felipe e do Pedro, que é o caçula, né? Ele tem 10 anos, então a Eduarda e o Felipe já são maiores de idade. Então quem está com a gente é o Pedro. E a gente procura ter esse tempo de qualidade. A Lígia tem a questão da escola, né, que as aulas estão sendo online, então a Lígia tem esse tempo de qualidade com ele, acompanha ele nos estudos, nos exercícios, passa para a professora. Eu vejo TV com ele, seriados que ele gosta de assistir, videogame, às vezes ele tá sempre jogando aqui. Então, e principalmente a leitura da Bíblia que nós fazemos, né, nosso culto devocional, e principalmente o momento do almoço, da janta, do café da manhã, estarmos reunidos em família. Aproveitar esse momento é muito importante, porque é um momento sagrado da gente dentro de casa. Deus sempre valorizou isso. Jesus, quando esteve aqui, sempre valorizou isso, de estar com os seus discípulos, de estar no momento de alimentação, orando, dando uma palavra. E a gente procura fazer isso aqui dentro de casa. E gostaríamos que vocês também tivessem esse momento com a família de vocês. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, porque vai passar. Vai passar e nós vamos sair muito mais fortalecidos neste momento de isolamento social, desse vírus que vai ser combatido, vai ser achada a vacina, e nós logo estaremos de volta a uma vida normal. Não vou dizer que nada mais vai ser como antes, né? A socializar. Mas voltarmos a nos socializarmos. Então, nesse momento eu gostaria de orar com você para que Deus esteja abençoando a sua família. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este privilégio de estarmos falando à tua igreja amada, Memorial ali do Parque Anchieta, Pai. Esteja abençoando a cada família ali, a começar pelo pastor líder, o pastor presidente, o pastor Caio, sua esposa Ana, seu casal de filhos, o Ramon, a Rayane. Deus abençoe a vida desta família preciosa aos teus olhos, Senhor.
dando a eles sabedoria para estar apacentando as tuas ovelhas ali no Parque Anchieta, Pai. Deus, abençoe os casais, abençoe os filhos, ó Pai, e que eles cresçam alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Amém. Pai, que haja um tempo de qualidade nas famílias, ó Pai. Busquem as oportunidades de crescimento, né, em cada lar ali em Parque Anchieta, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos dá força e sabedoria para vencermos essa pandemia, Pai, esse vírus que está no mundo, que está no Brasil, que aflige o Rio de Janeiro, Pai. Deus, que a nossa fé esteja sempre depositada em Ti, que és o único digno de receber toda a honra e toda a glória dos nossos lábios. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Eu e Lígia ficamos muito felizes com essa oportunidade. Agradecemos mais uma vez ao pastor Carlos, a Ana, um casal muito querido que mora no nosso coração. E nós louvamos muito a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe, tá? Carlos e Ana, o Ramon, a Rayane, a casa de vocês e a família Memorial do Parque Anchieta. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo.